Médico rico descobre que sua paciente tímida esconde um segredo assustador. Vicente Alencar era um nome reverenciado nas mais sofisticadas clínicas e hospitais de São Paulo. Sua sala de espera, adornada com obras de arte e poltronas de couro, sussurrava riqueza. Ele, um médico respeitado, rodeado de prestígio, se via no auge de sua carreira e aparentemente em uma vida perfeita. Mas tudo isso muda com a chegada de Sofia. Era uma manhã nublada quando ela apareceu, com uma palidez que contrastava com o vibrante azul de seus olhos. Era mais do que a anemia que a trouxe. Vicente sentiu que havia algo mais profundo naquelas memórias que dançavam em sua mente. A timidez a envolvia como uma névoa. E conforme as consultas prosseguiam, Vicente percebeu que sua inquietação parecia brotar de algo sombrio. Uma dor que não era apenas física. A cada visita, Vicente se tornava mais curioso sobre o que realmente afligia a Sofia. Em vez de ser apenas um médico lidando com um caso complexo, ele se tornava um detetive em busca de respostas. Você pode me contar mais sobre sua vida? Ele ousou perguntar em uma consulta. O silêncio que se seguiu fez o relógio na parede parecer mais barulhento. Sofia hesitou, seu olhar fixo no chão, como se o peso de um segredo a aprisionasse. Era evidente que ela lutava com algo além do mero diagnóstico. A atmosfera carregava um peso desconhecido, como se cada palavra não dita estivesse preenchendo o espaço entre eles. Vicente sentia o nó na garganta de Sofia, enquanto tentava desvelar sua história. E então, em um momento de vulnerabilidade, ela soltou uma frase enigmática. Nossa família é marcada por uma maldição, algo que tem assombrado nossos ancestrais por gerações. Aquilo atingiu Vicente como um raio. Uma maldição? A mente lógica do médico começou a tumultuar, equilibrando entre a racionalidade da ciência e a inexplicabilidade do sobrenatural. Ele sentiu uma conexão com Sofia que ia além do papel profissional. Ele se importava de verdade. As visitas se tornaram um misto de medicina e entendimento emocional, enquanto ambos mergulhavam naquela teia de segredos. À medida que ele se envolvia na história dela, outros fragmentos de seu passado começaram a surgir. E Vicente percebeu que eles não estavam apenas entrelaçados. Suas famílias carregavam histórias obscuras que se cruzavam em um ponto nebuloso. O peso da revelação quase o sufocava. Como poderia ele ajudar uma paciente e, ao mesmo tempo, desvelar mistérios que o ligavam ao passado de sua própria família? Na última consulta, o clima estava carregado. O relógio parecia andar mais devagar. Vicente olhou nos olhos de Sofia e pela primeira vez viu o reflexo do medo. E da esperança? Eles estavam diante de um dilema. A maldição poderia ser mais que uma crença. Poderia ser o que estava causando as doenças e o sofrimento. O ar estava tenso, quase elétrico, quando Sofia falou: Vicente, eu não sei até onde estou disposta a ir para enfrentar isso. Ele sentiu um frio na espinha. Com o tempo se esgotando e uma força misteriosa pairando sobre eles, Vicente sentiu que a verdade que os aguardava poderia mudar tudo. O que fazer agora? Como enfrentar os fantasmas do passado sem se perder ao longo do caminho? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que tem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Vicente segurou o olhar de Sofia e um silêncio pesado caiu entre eles. O coração dele acelerou. A maldição mencionada por ela pairava entre eles como uma nuvem carregada de tempestade. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Ela hesitou, passando os dedos pelos cabelos. Vicente, nossa família sempre teve problemas. Coisas estranhas acontecem. E o que eu vou te contar agora é muito sério. O peso das palavras dela parecia reverberar na sala. Ele se inclinou, cativado. Sofia, você precisa me contar. Isso pode ser importante para a sua saúde. Então, antes que ela pudesse continuar, a porta da sala se abriu abruptamente. Era uma enfermeira pálida como um espírito. Doutor Alencar, precisamos que você venha rápido! Sua expressão estava carregada de pânico. Vicente levantou-se, o coração batendo forte. O que aconteceu? A paciente na sala 3. Ela desmaiou e não está reagindo. Deixe-me ver! Vicente disparou pela porta, seguido pela enfermeira. A cabeça dele girava entre a preocupação com a outra paciente e com Sofia. O que isso significava? Assim que ele entrou na sala 3, o cenário era catastrófico. Uma mulher estava estendida na maca, com o rosto pálido e a respiração irregular. Ele se concentrou, examinando os sinais vitais, instruindo a equipe ao seu redor. As mãos tremiam enquanto tentava manter a calma, mas, no fundo, uma sensação de pânico crescia. Foi então que ele ouviu a voz da enfermeira ao fundo. Ela estava dizendo coisas estranhas, algo sobre maldições. Um choque atravessou Vicente. O que estava acontecendo? Ele se virou, tentando lembrar de cada detalhe das palavras de Sofia. Seriam essas histórias mais que uma fábula antiga? O que ligava todas aquelas mulheres? Aquelas histórias que agora se entrelaçavam. Após minutos que pareciam horas, a paciente começou a reagir. Ela abriu os olhos e, ao vê-lo, uma onda de terror se refletiu em seu olhar. Você não pode ficar aqui! Eles vêm! Quem vem? Vicente forçou uma pergunta, mas a mulher apenas balançou a cabeça e começou a chorar. Era um desespero claustrofóbico. E naquele momento, tudo se iluminou como um... equipe continuava a cuidar da mulher na maca. Vicente recebeu um alerta no celular. Era uma mensagem direta de Sofia, com apenas uma frase que fez seu estômago apertar. Se eu não voltar para casa hoje, você precisa descobrir a verdade. Tem algo mais que você não sabe. O choque perfurou sua mente. Havia uma sequência de sangue e dor que unia suas histórias. Uma conexão que ele não via. Era mais do que uma maldição. Era um enigma. Agora, não era apenas sobre a saúde de Sofia ou a paciente desmaiada. Era uma corrida contra um destino que parecia iminente. Vicente sentiu o peso da responsabilidade sobre os ombros. Ele precisava agir rápido.
A vida de Sofia estava em risco, assim como a compreensão de um legado familiar obscuro que parecia se manifestar diante dele. Um nó se formou na garganta dele, mas ele não podia hesitar. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas o que ela traria? Ele olhou para a enfermeira e disse: chame a segurança. Prepare a sala de emergência. Eu preciso ir atrás dela. Com um impulso resoluto, Vicente deixou a sala, determinado a enfrentar o que quer que estivesse à espreita. A maldição, a verdade, a conexão. Tudo isso poderia mudar tudo. O que mais ele descobriria antes que fosse tarde demais? Vicente deixou a sala de emergência com a adrenalina bombando. Ele se perguntava o que poderia ter acontecido com Sofia. As palavras dela ecoavam em sua mente como um mantra. Se eu não voltar para casa hoje, você precisa descobrir a verdade. O caminho até o corredor da clínica parecia interminável. Cada passo, uma luta entre expectativa e terror. Ele pegou o celular, sentindo a mensagem pulsar em suas mãos. O que isso significa? Não. Havia mais tempo a perder. Vicente precisava encontrá-la. Mas primeiro, tinha que lidar com as consequências da paciente desmaiada. Com a mente agitada, pensou em como isso estava ligado ao que Sofia revelara. Era uma maldição, algo que ele não poderia ignorar. À sua frente, uma enfermeira corria para buscar o médico responsável pelo caso da mulher caída. Vicente respirou fundo, decidindo que tinha que saber mais sobre o que estava acontecendo. Ele se aproximou. O que ela disse antes de desmaiar? A enfermeira, com o rosto pálido e os olhos arregalados, respondeu. Ela estava falando sobre vozes, algo sobre o retorno do que foi esquecido. Vicente congelou, sua pulso acelerou. Era impossível não traçar um paralelo com as palavras de Sofia. Tudo parecia estar se interligando em um intricado padrão de destino. Ele precisava agir. Vicente saiu em direção ao estacionamento, seu coração pulsando. Chegou ao seu. Cara, e os pensamentos sobre Sofia turbilhonavam. Ela precisa de mim. Eu não posso deixar tudo isso em suspenso. Ele ligou o motor, mas antes que pudesse partir, seu celular apitou novamente. Uma nova mensagem. Era de Sofia. Vicente, eu preciso que você saiba que não sou quem você pensa que sou. Um frio percorreu sua coluna. O que isso queria dizer? As peças de quebra-cabeça estavam se espalhando. E ele não conseguia enxergar o quadro completo. Ele já suspeitava que a história de Sofia não era simples, mas agora tudo parecia ainda mais complicado, mais profundo. Vicente acelerou, o asfalto se estendendo à sua frente como uma linha fantasmagórica em direção ao desconhecido. Ao chegar na casa de Sofia, o coração batia fora de ritmo. Ele sabia que precisaria de coragem para enfrentar o que estivesse por vir. A porta estava entreaberta, uma brisa fria entrando. Como? Se invitasse Vicente a entrar. Ele empurrou a porta e entrou. O silêncio era ensurdecedor. A casa estava escura, exceto por uma luz fraca que vinha do fundo. Vicente seguiu o som de um sussurro, uma melodia quase imperceptível que o batiu de encontro à sua fé. Quando se aproximou, viu um retrato na parede. Era uma foto de família e imediatamente reconheceu o rosto de Sofia. Mas ao lado dela, quase invisível, estava uma figura sombria que parecia apenas uma sombra. O sussurro se intensificou e Vicente notou que não era apenas um eco. Vicente! Você não deveria estar aqui.
A voz continuava, mas não vinha de Sofia. Era uma voz familiar, e ao olhar mais de perto, cada parte de seu ser congelou. Era a avó de Sofia, uma mulher que havia morrido há anos, uma mulher que ele conhecia. Como isso é possível? Vicente murmurou, e então as peças começaram a se encaixar no quebra-cabeça de sua própria família. Ele lembrou de histórias sobre a avó de Sofia e suas maldições, aquelas que eram apenas sussurros na construção da vida dele. Você nunca deveria ter feito isso. A voz continuou, mais firme, mais clara. A verdade deve ser enterrada. Vicente sentiu a gravidade naqueles dizeres, e em um instante, tudo o que ele acreditava se desmoronou. Sofia não apenas estava imersa em uma maldição, ela também era parte dela, e aquilo estava muito mais próximo do que ele poderia imaginar. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés, um abismo de segredos e história. O que isso significava para ele? A conexão com Sofia era mais profunda do que os dois haviam concebido. O que ele realmente sabia? A verdade poderia estar se transformando numa armadilha que o prenderia ao passado. Enquanto tudo se iluminava sob a luz opaca, uma nova mensagem apareceu em seu telefone. Fique longe da casa, senão tudo estará perdido. Vicente congelou. A urgência da mensagem, somada à revelação impactante, fez seu coração disparar. O que ele deveria fazer agora? A verdade se desenrolava diante dele. Mas qual seria o custo? Vicente congelou. A urgência da mensagem ecoava em sua mente, misturada à voz daquela sombra, a avó de Sofia. Mas não havia tempo para hesitar. Ele precisava entender aquela ligação. Sentindo o coração disparar, avançou pela casa, tentando seguir o sussurro que o atraía. Chegou a um cômodo escuro, onde a luz fraca iluminava um altar improvisado, fotografias emaranhadas e velas ainda acesas. No centro do altar, um livro velho se destacava, suas páginas amareladas guardando segredos que pareciam chamar por ele. Vicente sentiu uma força estranha, irradiando daquele objeto, como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. Ao se aproximar, as palavras de Sofia voltaram à sua mente. A verdade deve ser enterrada. Ele estendeu a mão, hesitando. A porta se fechou abruptamente. O som ecoou pelo ambiente e Vicente girou sobre os calcanhares, a adrenalina correndo. Sofia! Ele chamou, sua voz tremendo. O silêncio foi sua única resposta. Foi então que ele ouviu algo vindo do outro lado da casa. Um barulho, como alguém cambaleando. Vicente foi em direção ao som, abrindo a porta da cozinha, e seu coração afundou. Ali, encostada na parede, estava Sofia, com o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Ela estava visivelmente abalada, tremendo como uma folha ao vento. Vicente, você não deveria estar aqui, disse ela, sua voz quase um sussurro. Você não sabe o que isso significa. Eu sei que algo está acontecendo, Sofia. Ele insistiu, seu coração batendo rápido. O que é essa maldição? O que você e sua família escondem? Sofia parecia lutar consigo mesma, suas mãos se apertando contra a parede, como se tentasse se sustentar. Se você descobrir a verdade, não será só a minha vida que estará em risco, a sua também. Nesse momento, a luz começou a piscar e Vicente sentiu um arrepio na espinha. Então, um grito rasgou o silêncio, vindo de outra parte da casa. Era uma voz feminina, alta e angustiada. Vicente olhou para Sofia, que estava em estado de choque. É a minha mãe!
Ela gritou, e Vicente não hesitou. Correu pela casa, seguindo o som descontrolado. No corredor, a atmosfera estava elétrica. Vicente entrou no quarto da mãe de Sofia, e o que ele viu o congelou. A mulher estava de pé, com os olhos arregalados, encarando o espelho que refletia uma imagem distorcida. Uma figura sombria por trás dela. Vicente sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele se virou para Sofia, que entrou logo atrás dele. Não, não pode ser! Ela murmurou, pálida como uma folha de papel. O retorno do que foi esquecido. De repente, a figura do espelho tomou forma. Uma sombra que se alastrou como fumaça, envolvendo a mãe de Sofia, que agora parecia presa entre dois mundos. Você não deveria ter voltado, Sofia, ecoou uma voz grossa e arrepiante. A maldição não perdoa aqueles que desobedecem. Vicente deu um passo à frente, a adrenalina pulsando. Quem é você? Ele gritou. Mas a resposta veio na forma de um riso baixo, sombrio, que fez seu corpo tremer. Eu sou o que vocês esqueceram, o que vocês tentaram enterrar. E então, num piscar de olhos, a sombra disparou para Vicente. Ele sentiu uma carga de energia ao atravessar, um turbilhão, de memórias e dores ancestrais. Era como receber uma história inteira numa fração de segundo. As visões começaram a surgir. Segredos de gerações, traumas, a maldição. Uma ligação que não era apenas de sangue, mas de escolha, de repetição. Vicente via as vidas perdidas, os erros cometidos, e então um choque final. Ele não era apenas um espectador. Ele era parte daquela herança, uma peça do quebra-cabeça ancestral. Você não pode escapar do que você é, gritou a sombra. Enquanto a cabeça dele girava, Vicente sentiu seus joelhos fraquejarem. Sofia estava frente a ele, as lágrimas escorrendo, mas agora algo havia mudado em seu olhar. Ele percebeu que a conexão deles era mais profunda do que imaginou. Não podemos permitir que isso aconteça, ela gritou, buscando força. E no mesmo segundo, a sombra se contorceu, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. Vicente, em estado de choque. Veio sua chance! Sofia, precisamos enfrentar isso juntos. Naquele instante, os olhos da mãe de Sofia brilharam com um novo entendimento. Vocês são mais fortes do que pensam. Sua voz estava clara e a sombra hesitou. Mas havia uma escolha a ser feita. O ar ficou pesado. A tensão era palpável. Vicente olhou para Sofia, suas mãos buscando as dela. Você está pronta para descobrir a verdade, mesmo que mude tudo? O gesto hesitante de Sofia foi como um estalo no ar. A sombra se contorceu uma vez mais. Mas agora, Vicente sentia uma força crescente, algo que desafiava a maldição. Com a certeza de que a revelação que se aproximava era mais do que um pesadelo, ele percebeu que estava prestes a alterar não apenas seus futuros, mas todo o legado familiar que os unia. Uma reviravolta monumental que os colocaria em rota de colisão com o próprio passado. E nesse momento decisivo, tudo poderia desmoronar ou renascer. O que viriam a descobrir poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Vicente congelou. A urgência da mensagem ecoava em sua mente, misturada à voz daquela sombra, a avó de Sofia. Mas não havia tempo para hesitar. Ele precisava entender aquela ligação. Sentindo o coração disparar, avançou pela casa, tentando seguir o sussurro que o atraía. Chegou a um cômodo escuro, onde a luz fraca iluminava um altar improvisado, fotografias emaranhadas e velas ainda acesas. No centro do altar, um livro velho se destacava, suas páginas amareladas guardando segredos que pareciam chamar por ele.
Vicente sentiu uma força estranha irradiando daquele objeto, como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. Ao se aproximar, as palavras de Sofia voltaram à sua mente. A verdade deve ser enterrada. Ele estendeu a mão, hesitando. A porta se fechou. Abruptamente, o som ecoou pelo ambiente e Vicente girou sobre os calcanhares, a adrenalina correndo. Sofia! Ele chamou, sua voz temendo. O silêncio foi sua única resposta. Foi então que ele ouviu algo vindo do outro lado da casa. Um barulho, como alguém cambaleando. Vicente foi em direção ao som, abrindo a porta da cozinha. E seu coração afundou. Ali, encostada na parede, estava Sofia, com o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Ela estava visivelmente abalada, tremendo como uma folha ao vento. Vicente, você não deveria estar aqui, disse ela, sua voz quase um sussurro. Você não sabe o que isso significa. Eu sei que algo está acontecendo, Sofia, ele insistiu, seu coração batendo rápido. O que é essa maldição? O que você e sua família escondem? Sofia parecia lutar consigo mesma, suas mãos se apertando contra a parede, como se tentasse se sustentar. Se você descobrir a verdade, não será só a minha vida que estará em risco, a sua também. Nesse momento, a luz começou a piscar e Vicente sentiu um arrepio na espinha. Então um grito rasgou o silêncio, vindo de outra parte da casa. Era uma voz feminina, alta e angustiada. Vicente olhou para Sofia, que estava em estado de choque. É a minha mãe, ela gritou. E Vicente não hesitou. Correu pela casa, seguindo o som descontrolado. No corredor a atmosfera estava elétrica. Vicente entrou no quarto da mãe de Sofia e o que ele viu o congelou. A mulher estava de pé, com os olhos arregalados, encarando um espelho que refletia uma imagem distorcida, uma figura sombria por trás dela. Vicente sentiu como se o chão estivesse abrindo sob seus pés. Ele se virou para Sofia, que entrou logo atrás dele. Não, não pode ser! Ela murmurou, pálida como uma folha de papel, o retorno do que foi esquecido. De repente, a figura do espelho tomou forma, uma sombra que se alastrou como fumaça, envolvendo a mãe de Sofia, que agora parecia presa entre dois mundos. Você não deveria ter voltado, Sofia, ecoou uma voz grossa e arrepiante. A maldição não perdoa aqueles que desobedecem. Vicente deu um passo à frente, a adrenalina pulsando. Quem é você? Ele gritou, mas a resposta veio na forma de um riso baixo, sombrio, que fez seu corpo tremer. Eu sou o que vocês esqueceram, o que vocês tentaram enterrar. E então, num piscar de olhos, a sombra disparou para Vicente. Ele sentiu uma carga de energia ao atravessar, um turbilhão de memórias e dores ancestrais. Era como receber uma história inteira numa fração de segundo. As visões começaram a surgir. Segredos de gerações, traumas, a maldição. Uma ligação que não era apenas de sangue, mas de escolha, de repetição. Vicente via as vidas perdidas, os erros cometidos, e então um choque final. Ele não era apenas um espectador. Ele era parte daquela herança, uma peça do quebra-cabeça ancestral. Você não pode escapar do que você é, gritou a sombra, enquanto a cabeça dele girava. Vicente sentiu seus joelhos fraquejarem. Sofia estava frente a ele, as lágrimas escorrendo, mas agora algo havia mudado em seu olhar. Ele percebeu que a conexão deles era mais profunda do que imaginou. Não podemos permitir que isso aconteça,
Ela gritou, buscando força. E no mesmo segundo, a sombra se contorceu, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. Vicente, em estado de choque, viu sua chance. Sofia, precisamos enfrentar isso juntos. Naquele instante, os olhos da mãe de Sofia brilharam com um novo entendimento. Vocês são mais fortes do que... Quem são? Sua voz estava clara e a sombra hesitou, mas havia uma escolha a ser feita. O ar ficou pesado. A tensão era palpável. Vicente olhou para Sofia, suas mãos buscando as dela. Você está pronta para descobrir a verdade, mesmo que mude tudo? O gesto hesitante de Sofia foi como um estalo no ar. A sombra se contorceu uma vez mais, mas agora Vicente sentia uma força crescente, algo que desafiava a maldição. Com a certeza de que a revelação que se aproximava era mais do que um pesadelo, ele percebeu que estava prestes a alterar não apenas seus futuros, mas todo o legado familiar que os unia. Uma reviravolta monumental que os colocaria em rota de colisão com o próprio passado. De repente, uma explosão de luz ofuscante tomou conta do ambiente. Vicente e Sofia se protegeram, mas a sombra apareceu em toda a sua intensidade. Uma figura grotesca com olhos vermelhos que brilhavam como chamas. Vocês não conseguem fugir de mim! Gritou, sua voz reverberando nas paredes. E então, no meio da luz, Vicente viu. Era um colar pendurado no pescoço da sombra. O mesmo colar que ele vira na foto antiga da mãe de Sofia. Ele tinha um significado profundo. Algo que estava entrelaçado com toda a história da família. Era o símbolo da maldição que os tinha perseguido. Em pé diante da figura sombria, Vicente sentiu um profundo reconhecimento. O desespero se transformou em determinação. A verdade pode ser dolorosa, mas precisamos encará-la. Ele gritou. Nesse exato momento, Sofia, tomada por uma força inesperada, agarrou a mão de Vicente. Juntos, disse ela, e os dois, unidos, avançaram em direção à sombra. Mas a sombra sorriu e, com um movimento rápido, envolveu-os em uma escuridão profunda. Vicente não conseguia ver nada. Apenas ouvia o riso ecoando ao seu redor. As palavras de Sofia ainda estavam em sua mente, enquanto a escuridão consumia tudo. Se não voltarmos para casa hoje, você precisa descobrir a verdade. Tem algo mais que você não sabe. E com esse pensamento, ele se lembrou de algo crucial. Enquanto a sombra tentava aprisioná-los, sua conexão poderia ser a chave para libertá-los. No momento em que se uniram, Vicente e Sofia sentiram uma energia pulsando entre eles. Mas a dúvida surgiu. Estariam prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir? A luz agora brilhava intensamente, mas ao mesmo tempo um novo mistério emergia, fazendo-os questionar tudo o que acreditavam saber sobre suas famílias. O que será que a verdade realmente escondia? Vicente e Sofia se uniram, sentindo a energia pulsar entre eles. Era como se uma corrente elétrica os envolvesse. A sombra se torcia, mas o medo não era mais uma barreira, e sim a força motriz que os impulsionava adiante. Vicente estava preparado para encarar o que estivesse por vir. Eles começaram a avançar, determinados a confrontar essa entidade que os ameaçava. No entanto, no momento em que estavam prestes a alcançar a sombra, tudo ao redor deles desmoronou.
como se o universo estivesse desintegrando em fragmentos de luz e escuridão. Vicente viu flashes de memória, rostos conhecidos e desconhecidos, risos, lágrimas, e então uma voz conhecida ecoou em sua mente, a voz de sua própria mãe. A verdade pode ser destrutiva, Vicente. A lembrança saltou em sua mente como uma bola de fogo. Ele tinha que saber, mas essa revelação não seria gratuita. A sombra agora parecia hesitar. Vocês acham que podem me enfrentar? A voz dela ecoava poderosamente. Mas nesse momento, Vicente sentiu um nó na garganta. Uma sensação de familiaridade estranha o envolveu. A sombra era mais do que apenas uma maldição. Era parte de sua própria história. Sofia, ao seu lado, estava pálida e trêmula. Vicente, eu não sei se posso. O desespero em sua voz fez Vicente olhar para ela. Ele não percebera que a conexão que eles compartilhavam era mais do que amizade ou amor. Havia um laço ancestral, algo que ia além da compreensão. Não podemos parar agora! Vicente gritou em um impulso de coragem. Era quando os dois se juntaram, as mãos unidas, como se pudessem invocar uma força desconhecida. Mas então, algo inesperado aconteceu. A sombra começou a se desfazer, revelando um rosto dentro dela. E Vicente quase desmaiou ao ver quem era. Era sua própria avó. A mulher que ele nunca conhecera. Seu rosto estava coberto por um véu de tristeza e fúria, um misto de amor e dor. Vicente, eu fui condenada a viver entre dois mundos por sua família. Você é parte disso. As palavras dela abriram um abismo em seu coração. Ele nunca imaginara que a maldição poderia estar tão próxima, tão ligada a ele. Sofia olhou para Vicente, em choque. Vicente, a sua avó? Mas como isso pode ser? Sua voz tremia e o ar estava carregado de tensão. Vicente sentiu a certeza de que a verdade estava diante deles, mas ela era devastadora. Precisamos entender o que aconteceu. Vicente tentou se aproximar da sombra, mas ela se contorceu, transformando-se numa massa de escuridão novamente. Não me aproxime! Você não sabe o que lançaram sobre você! A voz de sua avó era angustiante. Não podemos permitir que você nos consuma! Sofia gritou, tentando anular o poder da sombra. Mas naquele instante, Vicente sentiu uma conexão crescente, quase como se as memórias de sua avó se fundissem com as lembranças que ele sempre tivera do passado, embora nunca em sua consciência. Conectava-se a dores antigas, segredos que a família de Sofia e a dele sempre carregavam. Noite de lua cheia, eles sacrificaram um de nós. Vicente lembrou-se de murmúrios que ouvira em sua infância, palavras sussurradas pela mesa de jantar. A revelação lhe cortou o ar. O erro de seus antepassados não era apenas um conto de fadas. Era a fundação de sua vida. Mas o que isso significava para ele e Sofia? O que haviam herdado na verdade? Sem tempo para pensar, Vicente gritou. Sofia, talvez a única maneira de quebrar isso seja unir nossos passados. Deixar a verdade vir à tona. A sombra hesitou, como se aguardasse a resposta de ambos. Vicente olhou para a figura no espelho. A dor era palpável. O tempo parecia parado. A tensão estava elétrica. E então a revelação veio como um trovão, estrondando em seus ouvidos. A única maneira de quebrar a maldição é desistir do que mais amam, ou da pessoa que vocês mais amam. Ambos sentiram o impacto das palavras. Vicente olhou para Sofia e ela para ele. O que estavam dispostos a perder por conta dessa verdade? O que a maldição queria realmente?
O abismo diante deles se tornava cada vez mais profundo. Eles nunca pensaram que seriam confrontados com uma escolha tão devastadora. E assim, em meio ao caos, Vicente e Sofia ficaram paralisados, sem saber se estavam prontos para aceitar a verdade que poderia mudar suas vidas para sempre. O que viriam a decidir poderia ser a chave para libertar-se ou, possivelmente, condenar-se ainda mais nas garras da maldição. Vicente e Sofia se uniram, sentindo a energia pulsar entre eles. Era como se uma corrente elétrica os envolvesse. A sombra se torcia, mas o medo não era mais uma barreira, e sim a força motriz que os impulsionava a avançar. Vicente estava preparado para encarar o que estivesse por vir. Eles começaram a avançar, determinados a confrontar essa entidade que os ameaçava. No entanto, no momento em que estavam prestes a alcançar a sombra, tudo desmoronou, como se o universo estivesse desintegrando em fragmentos de luz e escuridão. Vicente viu flashes de memória, rostos conhecidos e desconhecidos, risos, lágrimas, e então uma voz familiar ecoou em sua mente, a voz de sua própria mãe. A verdade pode ser destrutiva, Vicente. A lembrança saltou em sua mente como uma bola de fogo. Ele tinha que saber, mas essa revelação não seria gratuita. A sombra agora parecia hesitar. Vocês acham que podem me enfrentar? A voz dela ecoava poderosamente. Mas nesse momento, Vicente sentiu um nó na garganta. Uma sensação de familiaridade estranha o envolveu. A sombra era mais do que apenas uma maldição. Era parte de sua própria história. Sofia, ao seu lado, estava pálida e trêmula. Vicente, eu não sei se posso. O desespero em sua voz fez Vicente olhar para ela. Ele não percebera que a conexão que compartilhavam era mais do que amizade ou amor. Havia um laço ancestral, algo que ia além da compreensão. Não podemos parar agora! Vicente gritou, em um impulso de coragem. Era quando os dois se juntaram, as mãos unidas, como se pudessem invocar uma força desconhecida. Mas então, algo inesperado aconteceu. A sombra começou a se desfazer, revelando um rosto dentro dela, e Vicente quase desmaiou ao ver quem era. Era sua própria avó, a mulher que ele nunca conhecera. Seu rosto estava coberto por um véu de tristeza e fúria, um misto de amor e dor. Vicente, eu fui condenada a viver entre dois mundos por sua família. Você é parte disso. As palavras dela abriram um abismo em seu coração. Ele nunca imaginara que a maldição poderia estar tão próxima, tão ligada a ele. Sofia olhou para Vicente, em choque. Vicente, a sua avó? Mas como isso pode ser? Sua voz tremia e o ar estava carregado de tensão. Vicente sentiu a certeza de que a verdade estava diante deles. Mas ela era devastadora. Precisamos entender o que aconteceu. Vicente tentou se aproximar da sombra, mas ela se contorceu, transformando-se em uma massa de escuridão novamente. Não me aproxime! Você não sabe o que lançaram sobre você. A voz de sua avó era angustiante. Não podemos permitir que você nos consuma. Sofia gritou, tentando anular o poder da sombra. Mas naquele instante, Vicente sentiu uma conexão presente, quase como se as memórias de sua avó se fundissem nas lembranças que ele sempre tivera do passado. Embora nunca em sua consciência, conectava-se a dores antigas, segredos que a família de Sofia e a dele sempre carregaram. Noite de lua cheia, eles sacrificaram um de nós.
Vicente lembrou-se de murmúrios que ouvira em sua infância. Palavras sussurradas pela mesa de jantar. A revelação lhe cortou o ar. O erro de seus antepassados não era apenas um conto de fadas, era a fundação de sua vida. Mas o que isso significava para ele e Sofia? O que haviam herdado na verdade? Sem tempo para pensar, Vicente gritou: Sofia, talvez a única maneira de quebrar isso seja unir nossos passados, deixar a verdade vir à tona. A sombra hesitou, como se aguardasse a resposta de ambos. Vicente olhou para a figura no espelho. A dor era palpável. O tempo parecia parado. A tensão estava elétrica. E então a revelação veio como um trovão, estrondando em seus ouvidos. A única maneira de quebrar a maldição é desistir do que mais amam, ou da pessoa que vocês mais amam. Ambos sentiram o impacto das palavras. Vicente olhou para Sofia e ela para ele. O que estavam dispostos a perder por conta dessa verdade? O que a maldição queria realmente? O abismo diante deles se tornava cada vez mais profundo. Eles nunca pensaram que seriam confrontados com uma escolha tão devastadora. Nesse momento, uma explosão de luz ofuscante tomou conta do ambiente. Vicente e Sofia se protegeram, mas a sombra apareceu em toda a sua intensidade. Uma figura grotesca, com olhos vermelhos que brilhavam como chamas. Vocês não conseguem fugir de mim! Gritou, sua voz reverberando nas paredes. E então, no meio da luz, Vicente viu... Era um colar pendurado no pescoço da sombra. O mesmo colar que ele vira na foto antiga da mãe de Sofia. Ele tinha um significado profundo, algo que estava entrelaçado com toda a história da família. Era o símbolo da maldição que os tinha perseguido. Em pé diante da figura sombria, Vicente sentiu um profundo reconhecimento. O desespero se transformou em determinação. A verdade pode ser dolorosa, mas precisamos encará-la, ele gritou. Nesse exato momento, Sofia, tomada por uma força inesperada, agarrou a mão de Vicente. Juntos, disse ela, e os dois, unidos, avançaram em direção à sombra. Mas a sombra sorriu, e com um movimento rápido, envolveu-os em uma escuridão profunda. Vicente não conseguia ver nada, apenas ouvia o riso ecoando ao seu redor. As palavras de Sofia ainda estavam em sua mente enquanto a escuridão consumia tudo. Se não voltarmos para casa hoje, você precisa descobrir. A verdade tem algo mais que você não sabe. E com esse pensamento, ele se lembrou de algo crucial. Enquanto a sombra tentava aprisioná-los, sua conexão poderia ser a chave para libertá-los. No momento em que se uniram, Vicente e Sofia sentiram uma energia pulsando entre eles. Mas a dúvida surgiu. Estariam prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir? A verdade agora brilhava intensamente, mas ao mesmo tempo um novo mistério emergia, fazendo-os questionar tudo o que acreditavam saber sobre suas famílias. O que será que a verdade realmente escondia? Nesse mesmo instante, uma nova sombra cruzou a sala, não a deles, mas uma terceira, imensa e dominadora. A luz da figura sombria se dissipou, revelando uma presença aterrorizante que ambos não haviam antecipado. Não sabiam, mas a maldição é apenas o começo. Riu a nova sombra, e os olhares de Vicente e Sofia se encontraram em desespero. Ninguém estava a salvo. O que parecia um desfecho logo se tornaria um novo início.
e mais revelações vinham à tona do que eles poderiam suportar. O que eles fariam agora? Vicente e Sofia se uniram, sentindo a energia pulsar entre eles. Era como se uma corrente elétrica os envolvesse. A sombra se torcia, mas o medo não era mais uma barreira, e sim a força motriz que os impulsionava a avançar. Vicente estava preparado para encarar o que estivesse por vir. Eles começaram a avançar, determinados a confrontar essa entidade que os ameaçava. No entanto, no momento em que estavam prestes a alcançar a sombra, tudo desmoronou, como se o universo estivesse desintegrando em fragmentos de luz e escuridão. Vicente viu flashes de memória, rostos conhecidos e desconhecidos, risos, lágrimas, e então uma voz familiar ecoou em sua mente. A voz de sua própria mãe. A verdade pode ser destrutiva, Vicente. A lembrança saltou em sua mente como uma bola de fogo. Ele tinha que saber, mas essa revelação não seria gratuita. A sombra agora parecia hesitar. Vocês acham que podem me enfrentar? A voz dela ecoava poderosamente. Mas nesse momento, Vicente sentiu um nó na garganta. Uma sensação de familiaridade estranha o envolveu. A sombra era mais do que apenas uma maldição. Era parte de sua própria história. Sofia, ao seu lado, estava pálida e trêmula. Vicente, eu não sei se posso. O desespero em sua voz fez Vicente olhar para ela. Ele não percebera que a conexão que compartilhavam era mais do que amizade ou amor. Havia um laço ancestral, algo que ia além da compreensão. Não podemos parar agora! Vicente gritou, em um impulso de coragem. Era quando os dois se juntaram, as mãos unidas, como se pudessem invocar uma força desconhecida. Mas então algo inesperado aconteceu. A sombra começou a se desfazer, revelando um rosto dentro dela. E Vicente quase desmaiou ao ver quem era. Era sua própria avó, a mulher que ele nunca conhecera. Seu rosto estava coberto por um véu de tristeza e fúria. Um misto de amor e dor. Vicente, eu fui condenada a viver entre dois mundos por sua família. Você é parte disso. As palavras dela abriram um abismo em seu coração. Ele nunca imaginara que a maldição poderia estar tão próxima, tão ligada a ele. Sofia olhou para Vicente em choque. Vicente? A sua avó? Mas como isso pode ser? Sua voz tremia e o ar estava carregado de tensão. Vicente sentiu a certeza de que a verdade estava diante deles, mas ela era devastadora. Precisamos entender o que aconteceu. Vicente tentou se aproximar da sombra, mas ela se contorceu, transformando-se em uma massa de escuridão novamente. Não me aproxime, você não sabe o que lançaram sobre você. A voz de sua avó era angustiante. Não podemos permitir que você nos consuma, Sofia gritou, tentando anular o poder da sombra. Mas, naquele instante, Vicente sentiu uma conexão crescente. Quase como se as memórias de sua avó se fundissem nas lembranças que ele sempre tivera do passado, embora nunca em sua consciência. Conectava-se a dores antigas, segredos que a família de Sofia e a dele sempre carregaram. Noite de lua cheia, eles sacrificaram um de nós. Vicente lembrou-se de murmúrios que ouvira em sua infância. Palavras sussurradas pela mesa de jantar. A revelação lhe cortou o ar. O erro de seus antepassados não era apenas um conto de fadas. Era a fundação de sua vida. Mas o que isso significava para ele e Sofia? O que haviam herdado na verdade?
Sem tempo para pensar, Vicente gritou: Sofia, talvez a única maneira de quebrar isso seja unir nossos passados, deixar a verdade vir à tona. A sombra hesitou, como se aguardasse a resposta de ambos. Vicente olhou para a figura no espelho. A dor era palpável. O tempo parecia parado. A tensão estava elétrica. E então, a revelação veio como um trovão, estrondando em seus ouvidos. A única maneira de quebrar a maldição é desistir do que mais amam, ou da pessoa que vocês mais amam. Ambos sentiram o impacto das palavras. Vicente olhou para Sofia, e ela para ele. O que estavam dispostos a perder por conta dessa verdade? O que a maldição queria realmente? O abismo diante deles se tornava cada vez mais profundo. Eles nunca pensaram que seriam confrontados com uma escolha tão devastadora. Nesse momento, uma explosão de luz ofuscante. Como conta do ambiente, Vicente e Sofia se protegeram, mas a sombra apareceu em toda a sua intensidade. Uma figura grotesca com olhos vermelhos que brilhavam como chamas. Vocês não conseguem fugir de mim! Gritou, sua voz reverberando nas paredes. E então, no meio da luz, Vicente viu. Era um colar pendurado no pescoço da sombra. O mesmo colar que ele vira na foto antiga da mãe de Sofia. Ele tinha um significado profundo. Algo que estava entrelaçado com toda a história da família. Era o símbolo da maldição que os tinha perseguido. Em pé diante da figura sombria, Vicente sentiu um profundo reconhecimento. O desespero se transformou em determinação. A verdade pode ser dolorosa, mas precisamos encará-la, ele gritou. Nesse exato momento, Sofia, tomada por uma força inesperada, agarrou a mão de Vicente. Juntos, disse ela, e os dois, unidos, avançaram em direção à sombra. Mas a sombra sorriu e, com um movimento rápido, envolveu-os em uma escuridão profunda. Vicente não conseguia ver nada, apenas ouvia o riso ecoando ao seu redor. As palavras de Sofia ainda estavam em sua mente, enquanto a escuridão consumia tudo. Se não voltarmos para casa hoje, você precisa descobrir a verdade. Tem algo mais que você não sabe. E com esse pensamento, ele se lembrou de algo crucial. Enquanto a sombra tentava aprisioná-los, sua conexão poderia ser a chave para libertá-los. No momento em que se uniram, Vicente e Sofia sentiram uma energia pulsando entre eles. Mas a dúvida surgiu. Estariam prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir? Então tudo mudou. Uma risada ecoou, intensa e inconfundível. A sombra começou a se fragmentar e do meio dela surgiu uma figura conhecida. Era Helena, a irmã de Sofia, que todos acreditavam estar desaparecida há anos. Seu olhar era penetrante, carregado de uma malícia que Vicente nunca teria imaginado. Surpresa, disse Helena, com um sorriso que não escondia sua verdadeira intenção. Estava adorando observar a tempestade que vocês criaram. A maldição? Eu sou a verdadeira guardiã dela. Vicente ficou paralisado. Helena, você está viva? Mas por quê? O que você está fazendo aqui? Helena lançou uma risada alta. A maldição não é um peso, Vicente. É um poder. E vocês, inocentes, fizeram um ótimo trabalho ao trazê-la de volta à vida. Agora posso finalmente me vingar pelo que fizeram à minha família. Sofia olhou para Helena com os olhos cheios de incredulidade. Irmã, o que aconteceu com você? Você se deixou levar por isso? A expressão de Helena se transformou. Eu me libertei. A dor que vocês sentiram ficou pequena diante da liberdade que obtive. Agora a família de vocês pagará pelo que suas escolhas provocaram. O choque se espalhou como fogo entre eles. A verdade era mais aterradora do que Vicente poderia imaginar.
Mas o que isso significava para o futuro? Quanto mais Helena falava, mais Vicente sentia o chão se abrir sob seus pés. Uma nova batalha surgira, e ele não sabia como enfrentá-la. O que viria a seguir? Vicente e Sofia se uniram, sentindo a energia pulsar entre eles. Era como se uma corrente elétrica os envolvesse. A sombra se torcia, mas o medo não era mais uma barreira, e sim a força motriz que os impulsionava a avançar. Vicente estava preparado para encarar o que estivesse por vir. Eles começaram a avançar, determinados a confrontar essa entidade que os ameaçava. No entanto, no momento em que estavam prestes a alcançar a sombra, tudo desmoronou, como se o universo estivesse desintegrando em fragmentos de luz e escuridão. Vicente viu flashes. Que memória! Rostos conhecidos e desconhecidos, risos, lágrimas, e então uma voz familiar ecoou em sua mente. A voz de sua própria mãe. A verdade pode ser destrutiva, Vicente. A lembrança saltou em sua mente como uma bola de fogo. Ele tinha que saber, mas essa revelação não seria gratuita. A sombra agora parecia hesitar. Vocês acham que podem me enfrentar? A voz dela ecoava poderosamente. Mas nesse momento, Vicente sentiu um nó na garganta. Uma sensação de familiaridade estranha o envolveu. A sombra era mais do que apenas uma maldição. Era parte de sua própria história. Sofia, ao seu lado, estava pálida e trêmula. Vicente, eu não sei se posso. O desespero em sua voz fez Vicente olhar para ela. Ele não percebera que a conexão que compartilham era mais do que apenas amizade ou amor. Havia um laço ancestral, algo que ia além da compreensão. Não podemos parar agora! Vicente gritou, em um impulso de coragem. Era quando os dois se juntaram, as mãos unidas, como se pudessem invocar uma força desconhecida. Mas então algo inesperado aconteceu. A sombra começou a se desfazer, revelando um rosto dentro dela. E Vicente quase desmaiou ao ver quem era. Era sua própria avó, a mulher que ele nunca conhecera. Seu rosto estava coberto por um véu de tristeza e fúria, de amor e dor. Vicente, escutem. Eu fui condenada a viver entre dois mundos por sua família. Você é parte disso. As palavras dela abriram um abismo em seu coração. Ele nunca imaginara que a maldição pudesse estar tão próxima, tão ligada a ele. Sofia olhou, certeza de que a verdade estava diante deles. Mas ela era devastadora. Precisamos entender o que aconteceu. Vicente tentou se aproximar da sombra, mas ela se contorceu, transformando-se em uma massa de escuridão novamente. Não me aproxime! Você não sabe o que lançaram sobre você. A voz de sua avó era angustiante. Não podemos permitir que você nos consuma! Sofia gritou, tentando anular o poder da sombra. Mas, naquele instante, Vicente sentiu uma conexão crescente. Conectava-se a dores antigas, segredos que a família de Sofia e a dele sempre carregaram. Noite de lua cheia, eles sacrificaram um de nós. Vicente lembrou-se de murmúrios que... À tona! A sombra hesitou e como se aguardasse a resposta de ambos. Vicente olhou para a figura no espelho. A dor era palpável. A única maneira de quebrar a maldição é desistir do que mais amam, ou da pessoa que vocês mais amam. Ambos sentiram o impacto das palavras. Vicente olhou para Sofia e vice-versa. O que estavam dispostos a perder por conta dessa verdade? Mas antes que pudessem aprofundar isso, uma explosão de luz tomou conta do ambiente. Vicente e Sofia se protegeram, mas a sombra recuando. O choque era palpável.
O que acontecia se aquela conexão entre passado e presente se revelasse profundamente trágica? Enquanto a sombra lutava para se segurar, Vicente percebeu algo horrível. A sombra se transformou em uma figura feminina. Ele ficou sem palavras. Era Helena, a irmã de Sofia, que todos acreditavam estar desaparecida há anos. Seu olhar era penetrante, carregado de uma malícia que Vicente nunca teria imaginado. Surpresa! Disse Helena, com um sorriso que não escondia sua verdadeira intenção. Estava adorando observar a tempestade que vocês criaram. A maldição? Eu sou a verdadeira guardiã dela. Sofia ficou paralisada. Helena? Mas como? O que aconteceu com você? Eu me libertei, disse Helena, o olhar frio. A dor que vocês sentiram ficou pequena diante da liberdade que obtive. Agora, a família de vocês pagará pelo que suas escolhas provocaram. Não, não! Vicente gritou enquanto a energia ao redor deles começava a pulsar. As palavras de Helena reverberavam em sua mente, e algo dentro dele começava a se mover. Era como se cada palavra gerasse um eco profundo na sua alma. Vocês nunca entenderão o que realmente está em jogo! Gritou Helena, enquanto a sombra que a envolvia se intensificava. Vicente sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? O que mais ele desconhecia? E então, como um relâmpago, um grito cortou o ar, vindo de Sofia. Vicente! Sua voz estava repleta de desespero. Ele a viu se afastar, como se uma força invisível a puxasse para longe dele. "No!" Vicente berrou, estendendo a mão para ela. Mas já era tarde. Ela foi sugada pela escuridão. A conexão que os unia se partiu sob o peso do que estava acontecendo. A sombra se contorceu em êxtase, rindo e esgrimindo um poder que Vicente nunca entendia. Vocês juraram se proteger! A voz de Helena ecoou triunfante. Agora tudo o que você ama está a um passo de ser perdido. Vicente se sentiu paralisado. O mundo ao seu redor estava desmoronando. Ele nunca imaginara que essa batalha fosse tão devastadora. A verdade estava mais perto do que tudo que ele já conhecera, e ao mesmo tempo mais distante do que ele jamais imaginou. "Você vai pagar, Helena!" gritou Vicente, lacrimejando enquanto tentava reunir forças. O que quer que estivesse fazendo com Sofia, ele não poderia deixar acontecer. Ele tinha que descobrir o que a verdade realmente significava, antes que fosse tarde demais. Mas enquanto se preparava para lutar, a sala girou, e outro eco profundo invadiu sua mente. Uma nova revelação estava prestes a ser desvelada, e Vicente não tinha certeza se estava pronto para ouvir o que viria a seguir. Vicente e Sofia sentiram o coração disparar enquanto a sombra de Helena se apresentava. Cada palavra dela era uma faca cravada em seus sentimentos, revelando verdades que nunca imaginariam. Helena estava viva e agora era a guardiã da maldição que tanto tentaram evitar. "Você nos traiu!" gritou Sofia, sua voz repleta de dor. "Traição? Não, querida irmã. É liberdade. Vocês não compreendem o que é ser livre do peso do passado. Enquanto vocês choram e se lamentam, eu agarrei a força desse legado. Agora quem paga são os filhos dos que erraram", Helena disse, seu sorriso maligno se expandindo. Vicente observou a cena, seus dedos tremendo ao lado do colar em seu pescoço. Tudo o que ele havia aprendido, todos os segredos que tentaram esconder, agora estavam à mostra. "Você acha que pode nos dividir?"
que pode controlar isso? Ele sentiu uma onda de coragem, um impulso feroz de proteger o que amava. A sombra ao redor de Helena cresceu, serpenteando como uma tempestade prestes a estourar. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. A maldição não é apenas dolorosa, ela é poderosa, gritou Helena. Sofia, lembre-se do que nossas famílias fizeram. O que é necessário para reverter isso? Vicente gritou, enquanto a escuridão ao redor deles parecia se intensificar. Ele sabia que precisavam agir. A conexão entre eles era mais forte do que qualquer maldição. Então, Vicente olhou para a mãe de Sofia, agora cativa pela sombra. Ele sentia a dor dela e sabia que se nada fosse feito, tudo o que amava se perderia. Helena, se você deseja sua liberdade, deve nos deixar ir. A maldição não precisa ser o seu único destino. Falou com sinceridade. A figura de Helena hesitou por um momento, como se a palavra liberdade ecoasse dentro dela também. Mas a sombra rugiu. E tudo ficou mais sombrio. Liberdade? A única liberdade que me interessa é a minha! O clima estava prestes a romper. Sofia segurou a mão de Vicente e respirou fundo. Vamos, juntos, agora. Os dois avançaram, as mãos entrelaçadas, dispostos a enfrentar a sombra com a força de seus sentimentos. Vicente sentiu uma energia elétrica passar entre eles. Uma luz que começou a brilhar com cada passo. Ele sabia que o amor poderia quebrar qualquer maldição. Então, em um movimento audacioso, Vicente gritou: "Nós desistimos do medo e da dor!" Ao pronunciar essas palavras, a luz que emanava deles cresceu, iluminando a escuridão. A sombra gritou, contorcendo-se e vacilando, perdendo sua forma. Diante do poder do amor deles, a sombra de Helena começou a se desfazer. Ela olhou fixamente para eles, seus olhos se enchendo de confusão. Mas isso não pode ser! Ela parecia perder domínio. Você também pode escolher, Helena. O amor pode libertá-la, disse Sofia, seu coração transbordando esperança. Vicente percebeu que a luta não era só contra a maldição, mas contra a dor acumulada de toda uma família. Sem aviso, a sombra desapareceu em um clarão ofuscante. Vicente acordou no chão da sala, a luz do dia entrando pela janela. Sofia estava ao seu lado, ofegante, mas viva. Seu olhar refletia alívio. Conseguimos! Conseguimos mesmo! Disse ela. E a felicidade irrompeu. Mas então, um eco familiar cortou o ar. Foi o som da risada de Helena, distorcida, vinda de algum lugar no fundo da casa. Vicente e Sofia se entreolharam. Sabiam que a luta ainda não tinha terminado. Ela não pode estar livre, pensou Vicente. Uma sensação de urgência tomando conta dele. O que será que isso significa para nós? Precisamos descobrir. Vicente, temos que entender tudo isso. Se não fizermos, estaremos sempre correndo do nosso passado. Sofia respondeu, o olhar determinado. E assim eles se levantaram, as mãos ainda entrelaçadas, prontos para enfrentar 20 novas perguntas, ou talvez cada vez mais sombrias. Se você chegou até aqui, é hora de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esse conteúdo incrível seja visto por mais pessoas. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. O que você acha que vai acontecer com Vicente e Sofia agora?
Quais segredos ainda estão escondidos? Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho e que também precisam fazer parte dessa incrível jornada. Não espere nem mais um segundo.